Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a crise climática, a seca que vem afetando algumas partes do mundo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que, por se tratar de um tema que envolve as mudanças climáticas que estão se processando no mundo, a probabilidade de abordagem do assunto num concurso de vestibular e na prova da SpaceX é eminente, é real, ou seja, uma possibilidade relativamente grande. Então vamos começar o nosso encontro falando sobre a seca na Europa, que vem assolando vários países do continente europeu no verão de 2022. As partes assinaladas nas cores laranja e vermelha são aquelas que estão sendo mais afetadas pela seca no continente europeu. Então, como vocês podem perceber, essa seca ela está sendo registrada em várias partes do continente europeu e, sendo assim, é preciso analisar o porquê dessa seca tão violenta, tão grave, que vem afetando países como, por exemplo, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha, os Países Baixos e por aí vai. Então é preciso que haja uma compreensão grande a respeito do tema, na medida em que secas, inundações, ondas de calor, ondas de frio, fazem parte das sazonalidades climáticas que o mundo convive desde a sua existência, ou seja, desde os registros realizados pelo homem no que diz respeito a questões que envolvam climas mundo afora, nós temos registros de secas, registros de inundações, registros de frio intenso, registros de onda de calor, enfim. Então é preciso que haja uma compreensão dentro dessa questão, mas também é preciso que haja um entendimento no sentido de que essas mudanças climáticas que estão sendo processadas em razão da ação antrópica, ou seja, da ação humana no meio ambiente, ela também contribui para que ocorra essas mudanças climáticas que estão em curso no planeta. Então, é inadmissível, por exemplo, você não ter essa percepção de que o desmatamento em larga escala ele altera o regime das chuvas, ele altera o regime dos ventos, ele altera os padrões de temperatura, e isso não ocorre apenas numa micro escala, ocorre também numa macro escala. Sendo assim, às vezes, uma alteração como o desmatamento na Amazônia não vai se refletir única e exclusivamente nas mudanças dos padrões de chuva e de temperatura na região amazônica. Também essas mudanças irão se processar
em outras áreas, até mesmo em outros continentes. É isso que eu quero que vocês tenham o entendimento, a percepção de que as mudanças que o homem vem processando no meio ambiente, direta e indiretamente, tem dado uma grande contribuição para que essas mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo causem justamente essas perturbações, essas sazonalidades, gerando secas cada vez mais violentas, inundações catastróficas, ondas de frio, ondas de calor e por aí vai. Então, para que vocês possam entender, eu fiz uma montagem aqui com o mapa da Europa para mostrar a vocês o seguinte. O verão no continente europeu, né, é seco em determinadas áreas, como por exemplo na borda sul de toda a Europa, ou seja, na porção sul do continente europeu, nós temos durante os meses de verão os ventos migrando do norte da África, onde se encontra o deserto do Saara, em direção ao sul do continente europeu. Então, para que vocês entendam, esses ventos quentes e secos que sopram em direção ao continente europeu, na chamada Europa Mediterrânea, que é a borda sul do continente, esses ventos causarão temperaturas elevadas, contribuirão para que essas temperaturas possam subir ainda mais durante esse período mais quente do ano e também contribuirão para que a umidade relativa do ar diminua, inclusive favorecendo até mesmo a propagação de incêndios florestais que nessa época do ano são muito comuns no continente europeu. Agora, o que nós temos que levar em consideração também para um entendimento mais amplo dessa violenta seca que vem castigando vários países da Europa é a presença de um centro de alta pressão atmosférica sobre o continente europeu, lembrando que onde nós temos a presença de um centro de alta pressão, nós temos a formação de um anticiclone, que é uma área dispersora de ventos. Onde a pressão atmosférica fica mais alta, o ar ele exerce o movimento de subsidência, ou seja, o movimento de descida, inibindo assim a ascensão do ar quente e úmido. Ora, se o movimento do ar é subsidente e vai inibir a ascensão do ar quente e úmido, consequentemente, irá inibir também a formação de nuvens, reduzindo dessa forma a possibilidade de ocorrência de chuvas. Além do mais, os centros de alta pressão atmosférica, quando eles criam, vamos dizer assim, uma cúpula, um domo de ar quente, isso acaba também bloqueando a umidade que vem do Oceano Atlântico, que é responsável por boa parte das chuvas que caem na Europa centro-ocidental. Então, esse bloqueio atmosférico também será um fator preponderante para que vocês possam entender o porquê dessa seca tão severa que vem atingindo vários países do continente europeu, causando transtornos sociais e também transtornos econômicos. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, né, a imagem da Terra vista do espaço. Essa imagem aqui foi coletada do site da Apollo 11, onde eu separei aqui o norte do continente africano. Por aqui vocês podem ver a formação do deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Aqui nós temos a Península Ibérica, Portugal e Espanha.
e aqui nós temos a França, aqui nós temos a Itália, enfim. Então, essa imagem foi coletada hoje, no dia 22 de agosto, perdão, dia 21 de agosto de 2022, e através dessa imagem, você pode perceber a ausência de nuvens na Espanha, em quase todo Portugal, em boa parte da França, na Itália, na Alemanha. Isto por quê? Porque esse ar quente que migra do deserto do Saara e atravessa o mar Mediterrâneo, criando um bolsão de ar quente sobre esses países citados, acaba bloqueando a entrada da umidade que vem do Oceano Atlântico. Lembrando que boa parte das chuvas que ocorrem na Europa centro-ocidental, elas são procedentes do Oceano Atlântico, ou seja, as massas de ar úmidas que se deslocam do Atlântico em direção à Europa Ocidental, trazendo as nuvens de chuva. Então, se você tem esse bloqueio atmosférico que impede a penetração desse ar quente e úmido, ou simplesmente desse ar úmido procedente do Oceano Atlântico, isso vai inibir a formação de nuvens de chuva, gerando o período seco, como eu disse, que é comum no verão na borda sul. Agora, sazonalmente, essa seca, historicamente, ela se estende também por áreas mais ao norte do continente europeu, causando graves prejuízos, né? Porque você tem que entender o seguinte, que essa seca, ela traz como consequências, além da redução drástica da vazão dos rios, comprometendo assim a geração de eletricidade através das usinas hidrelétricas, você também tem que levar em consideração a menor disponibilidade de água para irrigação das lavouras, a menor disponibilidade de água para o abastecimento das cidades, enfim. Então isso acaba gerando transtornos muito grandes, não só sob o ponto de vista social, mas sobretudo sob o ponto de vista econômico. Essas manchas azuladas que aparecem aqui são as nuvens mais densas, né? Então você pode perceber que aqui na região da Europa Centro-Oriental nós temos instabilidades atmosféricas atuando. E aqui embaixo, né, ao sul do deserto do Saara, também nós estamos aqui no hemisfério norte, é um período em que as chuvas ocorrem com regularidade naquela área. Aqui nós temos uma imagem de um rio europeu mostrando, né, que o rio praticamente secou. Então é uma das imagens que nós temos da Europa agora obtida ao longo dessa semana, mostrando os efeitos da seca dentro do continente europeu. Agora, há de se destacar um aspecto também muito importante, em razão, né, da crise energética que a Europa vem enfrentando, motivada pela decisão da Rússia de reduzir o envio de gás liquefeito para o continente europeu. Com o agravamento dessa seca, com a menor disponibilidade de água nos rios, também há um comprometimento de geração de energia hidrelétrica, afetando ainda mais os países que já estão sob efeito da crise energética motivada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a retaliação, sobretudo, que o governo russo fez a diversos países da Europa Centro-Ocidental pelo apoio dado à Ucrânia na guerra civil, na guerra contra a Rússia, e também pelas sanções econômicas impostas pelos países da União Europeia à Rússia. Essas sanções econômicas, inclusive, causando também sérios problemas lá na Rússia. Então, essa seca também tem um impacto na geração de eletricidade. Aqui nós temos a questão da crise climática, a seca na China. A China também
tem sido afetada nesse verão por uma seca que vem atingindo as províncias do sul, principalmente aquelas banhadas pela bacia do rio Yangtze-Kiang, que é um dos principais rios existentes no território chinês, e é lá que se encontra, inclusive, a maior hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica de Três Gargantas. Agora, que fique bem claro para vocês também que secas sazonais acontecem na China há muito tempo. Agora, vez por outra, essas secas atingem proporções muito grandes, causando também severos transtornos. Como o mundo vem passando por um processo de mudanças climáticas que estão atreladas ao aquecimento global, então esses eventos climáticos extremos acabam se tornando mais corriqueiros, mais comuns. Só que no contexto da China, uma seca tem implicações socioeconômicas muito maiores. Por quê? Primeiro, porque a China tem a maior população do mundo, superando a barreira de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Segundo, que essa seca ela impacta na produção de grãos. Impactando a produção de grãos, isso significa menor oferta de alimentos para o abastecimento do mercado interno chinês, levando o governo da China a ter que importar uma quantidade maior de alimentos para poder suprir a grande demanda alimentar existente no país. Isso também causa grandes prejuízos aos agricultores chineses que acabam perdendo suas safras agrícolas em razão não só da seca, mas também das temperaturas extremas que vêm sendo registradas na China nesse último verão. Então aqui eu coloquei essa imagem de um agricultor chinês, onde vocês podem ver que a terra ela está rachada. Isso se deve ao longo período de estiagem, que tem causado grandes transtornos, ao país, principalmente nas províncias do sul. A China ela tem vivido esse ano grandes contrastes, As províncias do sul estão enfrentando uma grave seca e algumas províncias do leste e do centro-leste estão enfrentando chuvas torrenciais com inundações que têm também causado prejuízos, inclusive provocado vítimas fatais. A China tem registrado esse ano uma onda de calor também bastante atípica, com temperaturas que em diversos momentos têm ultrapassado a barreira dos 40 graus e causando dessa forma também transtornos para o país. Assim como na Europa, uma outra consequência dessa seca lá na China é a questão do suprimento de energia. Então você está tendo que conviver, no caso os chineses, com o racionamento de energia em várias cidades, em várias províncias. Várias cidades chinesas estão enfrentando problemas com o apagão, ou seja, a queda no fornecimento de energia por causa do comprometimento das barragens que se encontram não só no rio Yangtze-Kiang, como também nos seus principais afluentes. Então, uma menor oferta de energia hidrelétrica obriga o governo chinês a ter que suprir as necessidades das províncias que estão sendo duramente afetadas pela seca, transportando energia de outras regiões geradoras. Como você está tendo uma oferta menor de energia, numa época em que a demanda aumenta, até mesmo porque, em função do verão do hemisfério norte, em função da onda de calor que vem se estendendo pela China durante várias semanas, o uso de aparelhos de ar-condicionado tem sido muito representativo, muito elevado. Isso também
juntamente com o emprego de outros aparelhos eletroeletrônicos, tem pressionado, né, o consumo de energia. Ora, se a oferta de energia diminui em função da seca e a demanda em função da onda de calor aumenta, a conta chega num determinado momento que não fecha, obrigando, né, o governo chinês, através das suas empresas estatais de geração e distribuição de energia, a promover cortes seletivos no suprimento de energia e, dessa forma, milhões de chineses também estão sendo prejudicados por causa da necessidade de racionar energia no momento de crise de abastecimento energético. Isso também é ruim sob o ponto de vista econômico, porque as indústrias acabam sendo afetadas, assim como outros setores produtivos da economia, quando o governo decide promover um racionamento de energia para adequar a oferta com a demanda. E sendo assim, problemas vão se agravando. Lembrando que essas secas sazonais são comuns na China, ocorrem de tempos em tempos. Agora, de vez em quando, nós temos secas mais violentas, como a desse ano, e isso acaba também afetando a produção agrícola, a demanda de alimentos, e isso no passado, inclusive, causou a morte de milhões de chineses de fome, mas hoje o país está bem mais preparado, economicamente bem mais forte, para poder enfrentar essas crises climáticas que vêm atingindo a China. Aqui nós temos a imagem de um rio, que é o rio Jialing, que é afluente do rio Yangtze, onde vocês podem ver que o rio está praticamente seco, quer dizer, os efeitos dessa seca que tem atingido a China. Aqui nós temos também uma outra imagem, que é uma decisão que o governo chinês tomou de provocar chuvas artificiais. Aqui você tem o lançamento de foguete. Esse foguete ele conduz alguns tipos de produtos químicos e ele explode lá no interior das nuvens. E isso causa uma precipitação artificial, que é uma das medidas adotadas pelo governo chinês para minimizar os efeitos da seca e também, né, de certa forma, ajudar os produtores rurais. Agora, nem sempre essas ações para provocar chuvas artificiais têm resultado esperado. A gente sabe que funciona, mas o funcionamento não é pleno, não alcança 100%, né? Você tem, de fato, a ocorrência de alguma chuva, mas também o que pode acontecer é os ventos levarem as nuvens e essa chuva ocorrer numa área distante da área onde ela deveria acontecer. Então, o êxito desse programa ele é bem contestado pela comunidade científica, mesmo reconhecendo que através de modo artificial é possível você provocar chuvas, desde que você tenha no céu, como essa imagem está mostrando, nuvens de chuva sobre a superfície. Aqui nós temos a seca nos Estados Unidos, que é outro país que vem sendo castigado por secas sazonais, principalmente nesse período de primavera, verão, onde esse mapa aqui nos mostra com clareza que o meio-oeste e o oeste dos Estados Unidos estão sendo drasticamente afetados pela seca em 2022. Essas secas estão se tornando cada vez mais corriqueiras, mais comuns, e tem sido um problema muito sério para os produtores rurais, para os governos locais, uma vez que essas secas longas, prolongadas, acompanhadas também da formação de temperaturas extremamente elevadas, ou seja, a formação de ondas de calor, tem causado graves transtornos
nos estados do meio-oeste e oeste dos Estados Unidos, que são, sem dúvida nenhuma, as áreas mais afetadas por essas sazonalidades climáticas. O que nós temos visto aqui, através da imprensa que vem noticiando o problema lá nos Estados Unidos, é que muitos produtores rurais já perderam boa parte das suas safras. Então, você, quando fala em safra agrícola, você não aborda somente o cultivo de grãos, mas também o cultivo de frutas, que tem sido duramente atingido por essa seca, inclusive pomares sendo arrasados por essa seca, pomares de nozes, avelãs, frutas cítricas, enfim. O cultivo de grãos, como por exemplo a soja, o milho, duramente atingido, assim como foi atingida a lavoura de trigo no período do inverno para a primavera, isso fazendo com que a safra agrícola norte-americana esse ano sofra uma quebra substancial. Então, o que a gente pode concluir em cima disso aí? Que importantes produtores mundiais de alimentos, como os Estados Unidos e China, estão enfrentando com uma frequência cada vez maior as intempéries da natureza, as secas sazonais que, acompanhadas das ondas de calor, têm causado graves danos à agricultura. Ora, se você tem uma menor oferta de alimentos no mercado internacional, isso gera uma pressão sobre os preços e a tendência é que os preços das commodities agrícolas, dos alimentos, suba para o final do ano. Até o final do ano, nós deveremos ter também problemas no ano de 2023. Se de um lado isso é ruim, para os produtores norte-americanos, chineses, europeus, do outro lado aqui para o agronegócio brasileiro, isso acaba sendo bom, porque as exportações brasileiras vão crescer, porque a tendência é de alta nos preços das commodities agrícolas. Agora, isso também terá um custo para a sociedade brasileira, que terá que pagar mais caro pelos alimentos que consome. Então, aqui nós temos essa imagem mostrando a região do Planalto do Colorado, extorquida pela seca, né? O solo está extorquido, queimado pela seca, rachado pela seca. O governo norte-americano, inclusive, tem cortado o fornecimento, determinado o corte de fornecimento de água para irrigação, para priorizar o abastecimento de cidades. As usinas hidrelétricas também do oeste e meio-oeste dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos têm um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, estão sendo atingidas com os níveis dos seus reservatórios bem abaixo do que deveriam estar nessa época do ano. Isso também imputando para alguns estados norte-americanos problemas de suprimento de energia, e inclusive com riscos de cortes eminentes de energia. Agora, dias atrás, foi publicado aqui na imprensa brasileira que criadores de gado, por exemplo, do Texas, anteciparam a venda do rebanho, mesmo estando fora do peso, para minimizar os prejuízos, e também a questão de minimizar os custos, porque alimentar o gado com pasto seco só é possível através da compra da ração. A ração ficou muito mais cara em função da pressão que está havendo sobre os preços das commodities agrícolas. Então, o custo de criação ficou mais alto. Então, pecuaristas estão se desfazendo do seu rebanho mais precocemente, se desfazendo temporariamente, porque tem muito pecuarista que compra o gado numa determinada época, engorda o gado e depois vende. Agora, o que está acontecendo também é que muitos produtores rurais estão tendo perdas de até 40%, 50%, 55% da safra agrícola. Então, nós teremos um comprometimento grande na produção
de soja, da produção de milho, e isso, inclusive, vai contribuir para pressionar os preços dessas commodities no mercado internacional, porque é fácil entender. Preço é regulado pela lei da oferta e da procura. Se a oferta diminui e a procura aumenta, até mesmo porque a população mundial não para de crescer, você vai ter o quê? A elevação dos preços. Então, aqui nós temos, né, algumas imagens, duas imagens, né, mostrando a vocês aqui uma plantação de trigo. O trigo já bem seco, né, foi afetado já na primavera desse ano pela seca que atingiu vários estados norte-americanos. E aqui nós temos uma outra imagem de uma lavoura norte-americana também fustigada, castigada pela seca, onde as plantas aparecem aqui queimadas pela seca, causando enormes prejuízos aos produtores rurais. Lembrando que nos Estados Unidos também estamos tendo uma sequência de ondas de calor muito grande a cada verão. Esse ano de 2022, os Estados Unidos registraram o terceiro mês de julho mais quente até então observado no país. Então está entre os 10 meses mais quentes, o que tem, né, corroborado de certa forma com a tese de que o mundo está passando por crises climáticas, transformações climáticas, que estão atreladas ao aquecimento global, ao desmatamento, às emissões de gases do efeito estufa, e dessa forma é preciso que haja uma consciência governamental, uma consciência e um plano de ação conjunto para enfrentar as crises climáticas que causam prejuízos socioeconômicos muito grandes em vários países do mundo. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui estão meus grupos lá do Facebook, onde vocês podem acessar os meus PDFs sem custo nenhum. É só entrar no grupo, pedir acesso ao grupo, eu libero, entra na área de arquivo e vocês poderão acessar os PDFs. Ali você tem provas comentadas, bancos de questões, tem as matérias que são cobradas no concurso ou nos concursos, enfim. Então, moçada, eu me despeço de vocês, deixando um beijão no coração, dando um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!